luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciável no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mas do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Samuel, será que essa pilha aqui está boa? Eu senti assim um... Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade em eternidade. Pai, muito obrigado por esta liberdade que temos de nos reunir aqui para adorar o teu santo nome. Também sou grato a ti, Senhor Deus, pela revelação da tua palavra, essa palavra que tem nos corrigido, essa palavra que tem nos admoestado dia após dia, essa palavra que tem sido lâmpada para o nosso caminhar, luz para os nossos pés. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, vem abrir o nosso entendimento nessa noite, vem nos edificar, vem fazer, ó Deus querido, valer a tua palavra em nossos corações de forma eficaz. Abre os nossos olhos, tira as escamas se for necessário, ó Deus. Quebranta o nosso coração, em nome de Jesus, que seja a tua palavra nesta noite, um martelo que esmiuça a pedra. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, queremos sair por aquelas portas edificados, convictos do chamado do Senhor e cada vez mais capacitados pelo próprio Espírito Santo a vivermos plenamente o chamado, dignos do chamado da vocação do Senhor sobre as nossas vidas. Assim eu te peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Troca a pilha. Vou esperar aqui, né, irmão? Antes de continuar. Poucos irmãos aqui, né? Não sei quantos estavam presentes. Mas quarta-feira passada nós fizemos uma exposição aqui do versículo 4 até o versículo 11. E nós falamos como Deus estava punindo o ímpio, ao passo que também Deus estava dando livramento ao justo. E a gente pegou pelo menos esses 3 exemplos aqui que ele coloca, que é o exemplo de anjos que pecaram, né? Anjos pecadores, né? Que foram realmente julgados severamente pelo Senhor. Em seguida tem o exemplo de Noé. O mundo antigo foi julgado, Noé e mais 7 pessoas foram preservadas. Em seguida, ele traz um outro, terceiro exemplo, que é o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que foi julgada, reduzida a cinzas, ao passo que Ló e a sua família foram
preservadas. O contexto aqui é que Pedro está indignado com os falsos mestres. Obviamente, esses falsos mestres, eles conseguem também produzir falsos crentes. Aí alguém pode dizer, mas pastor, não existe falso crente. Ou é crente ou não é. Tudo bem, não vou brigar com você não. E aí, então, a indignação do apóstolo Pedro são com estes que estavam no meio dos cristãos e eles estavam, de fato, distorcendo a palavra de Deus. Uma das coisas que nós podemos até identificar no nosso tempo, no tempo da modernidade, são alguns que enveredaram pela teologia da hipergraça, por exemplo, que é, de certa forma, fruto de uma teologia um pouquinho mais, vamos assim dizer, num passado recente, a teologia liberal, os teólogos liberais, onde estes também faziam uma interpretação mítica da Bíblia, né? E aí um abismo chama outro abismo, irmão. Um abismo chama outro abismo. Eu estou falando de coisas recentes. Mas nos dias de Pedro, já existiam estes falsos mestres, que nem se salvavam e ainda fechavam a porta para alguns. A exemplo dos fariseus, que Jesus também os criticou, dizendo, esses não se salvam e ainda fecham a porta do reino dos céus, nem entram pela porta do reino de Deus, e ainda fecha a porta do reino de Deus para outros. Não é coisa antiga e nem é coisa nova, é coisa que sempre esteve presente. A questão é que Deus vai julgar estes. Enfim, nessa parte aqui do versículo 12 em diante, eu quero abordar com você exatamente esse outro perfil dos falsos mestres. Eles enganam-se a si mesmos e, além de enganar a si mesmos, eles também enganam a outros. É incrível, eles acreditam realmente naquilo que eles pregam, distorcendo a palavra de Deus, e fazem seguidores. E está cheinho destes por aí. Como é que a gente identifica eles, pastor? Palavra, Bíblia. Você vai olhar, eles estão lá distorcendo a verdade bíblica. Eles estão lá dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Eles estão lá dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Eles estão lá dizendo que aquela palavra que está lá na Bíblia, ela não está querendo dizer isso. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. E estão lá distorcendo. Enfim, estes que são apresentados aqui a partir do versículo 12, volte comigo aí ao versículo 12. Pedro diz assim, esses, todavia, são como brutos irracionais, animais irracionais. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falam mal daquilo que são ignorantes e na sua destruição também hão de ser destruídos. Esses ímpios são como animais irracionais, são escravos dos seus próprios instintos, porque o animal, apesar de poder ser adestrado, um animal, ele é escravo do seu instinto, ele vai agir de acordo com o seu instinto. Na hora do medo, na hora da ameaça, o cachorro vai agir como um cachorro. Ele não tem poder de reflexão. Ele vai agir pelo seu instinto para sobreviver ou até mesmo para
para se defender diante de uma ameaça. É dessa forma que Pedro está comparando esses ímpios, esses falsos mestres, chamando-os de brutos e irracionais, escravos dos seus próprios instintos, das suas próprias inclinações carnais. É como que Pedro estivesse dizendo que eles são autodestrutivos. Os seus prazeres, a sua concupiscência, os seus desejos carnais, de certa forma, faz das suas atitudes uma atitude suicida. Como assim? Deixa eu tentar, ilustrar isso para você. Você conhece a palavra glutão, né? É a pessoa que come muito, né? Come desenfreadamente, compulsoriamente. E aí pode ser que alguém coma porque tem problemas com ansiedade. Então, a gente não está falando de um problema de saúde em si. Mas estamos falando do glutão mesmo, guloso. Um glutão, ele vai destruir o seu próprio corpo, saciando o seu apetite. O ébrio vai arruinar a sua saúde. Você sabe o que é o ébrio, né? É o contrário do sóbrio. Uma pessoa que bebe até cair. Ele vai arruinar a sua saúde, porque ele não vai parar no primeiro gole. Ele vai até desenvolver uma cirrose. O sensual, ele também vai destruir o seu próprio corpo. O indolente, né, o insubordinado, arruína o seu próprio caráter, destrói a sua paz mental, fica perturbado, sozinho, arrumando confusão com tudo e com todos. Por algum tempo, pode até ser que essa pessoa sinta um pouco de prazer nessas coisas, em comer, em beber, na sua sensualidade, na sua insubordinação. Pode até ser que ela desfrute de algum prazer por algum tempo, mas o fim é ruína, é destruição, é, como alguém disse, é experimentar o inferno quando ainda se encontra na terra. Mas é bem pior, o inferno é bem pior do que isso, tá, irmãos? Bem pior do que isso. No versículo 13, Pedro vai dizer o seguinte: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, né? Pedro já vai colocando aqui aquela lei da semeadura, plantou, vai colher. Considerando como o prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoa, assim como nódoa e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Veja bem, quando ele diz exatamente essa expressão, enquanto banqueteiam convosco. Eram pessoas que estavam no meio da igreja. Existia uma reunião que era muito comum entre a igreja primitiva, que era chamada de Assembleia do Amor. Era literalmente como se fosse um culto de Santa Ceia. Se fazia ali um jantar e todas as pessoas eram bem-vindas. Tinha gente que era exatamente nesse ajuntamento, tinha gente que fazia essa única refeição no dia, pessoas pobres, né? Às vezes pessoas sem teto, e ali podiam comer, podiam saciar a sua fome, eram amparadas nesse culto, que era chamado um culto ágape, do amor, o amor de Cristo. E a exemplo desse culto, onde o amor e a verdade era preservada, estes falsos mestres também estavam ali se banqueteando, ou seja, realizavam esses momentos de comunhão, mas eles não estavam promovendo amor e verdade, antes eles estavam ali promovendo mentiras nocivas para a fé,
para aquela jovem igreja, para os jovens cristãos. No versículo 14, Pedro diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. E Pedro termina essa sentença dizendo: filhos malditos. Tão indignado que Pedro está com esse grupo que se denominava cristão, embora você percebe pela indignação do apóstolo Pedro, coloca como falsos, não genuínos. Mas veja, nesse versículo 14, Pedro diz que eles têm olhos cheios de adultério. A expressão aqui é um tipo de gente que o seu olhar é o tempo todo um olhar imoral. Ele está o tempo todo enxergando pela ótica dos seus próprios desejos carnais. É como que Jesus já havia denunciado essa prática no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 28, quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Bota para nós aí. Mateus 5, 28. Não adulterarás, né? Porém, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério. Que era exatamente o tipo de denúncia que Pedro está fazendo a respeito dessas pessoas. Eram pessoas que já olhavam com um olhar carnal, com um olhar sensual. Eram pessoas que já olhavam com um olhar de cobiça. E eles já tinham esse olhar maldosos, né? Ou seja, suas mentes já estavam contaminadas pelos prazeres carnais. Ainda no versículo 14, ele diz: tendo um coração treinado. Outra versão diz: habituado. Ou seja, quando Pedro usa essa expressão aqui, ele para dizer que a exemplo de um atleta que treinou, que se exercitou, a exemplo de um atleta que está treinado para participar de competições, alguém apto para uma competição. Ele está dizendo, Pedro, que essas pessoas são pessoas realmente treinadas no pecado, para defender o pecado, para defender as suas inclinações. Hoje em dia já tem gente fazendo aí apologia às suas práticas e ensinando outras pessoas também. Vocês já viram falar na teologia inclusiva? Quem já ouviu, levanta só o dedinho assim para eu saber. Teologia inclusiva. Algumas pessoas já ouviram falar. Mas essa teologia faz um malabarismo tão grande para dizer que a Bíblia não é contra a homossexualidade. Ela é contra a imoralidade. Estou resumindo, tá? Mas eles têm uma cartilha sobre isso. Enfim, eles realmente são pessoas treinadas, é o que Pedro está dizendo. Existe ali uma capacidade, a sua mente treinada, o seu coração treinado, concentrado, mas exclusivamente para defender os seus desejos carnais, as suas inclinações carnais, defender os seus desejos desenfreados, né? Desenfreados. Pastor, mas Deus nos fez assim, com desejos. Ok. Paulo diz o seguinte, para não ficar abrasado, casa, irmão, então casa. E aí no casamento você honra o casamento, o estado honroso. Tudo tem o seu lugar para ser usufruído para a glória de Deus. Deus fez tudo com um propósito.
Deus não criou a nossa natureza para que nós possamos viver descontroladamente, absolutamente não, até porque isso nos leva à ruína, a enfermidades, a doenças, a traumas, a assassinatos. E não foi para isso que Deus criou todas as coisas. Eles têm os olhos cheios de adultério, ou seja, seu olhar é um olhar cobiçoso, tem um coração treinado, ou seja, eles realmente estão ali concentrados, habilitados para defender as suas paixões, os seus desejos proibidos, e estes têm um horrível e deliberado propósito. Sabe qual é? Veja de novo lá no versículo 14. Tem os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. O filho vai pegou um sujeito que não gosta de orar, um sujeito que só vive cheio de confusão, um sujeito que não gosta de frequentar uma igreja, uma pessoa que não gosta de estar na comunhão com os irmãos, não gosta de uma escola bíblica dominical, é uma pessoa que está cheia de altos e baixos. Pronto, é desse que eu quero jogar o laço. Facinho. É alguém que não vai oferecer resistência teológica, bíblica. Uma presa fácil. Engodando almas inconstantes. Como se já não bastasse ser lamentável eles por si só estarem perdidos, eles aumentam a desgraça, também enganando outros. Ou seja, eles se enganam outras pessoas, pegando essas almas inconstantes, que literalmente são almas que não estão firmemente estabelecidas na fé. Almas que não estão firmemente estabelecidas na fé. A pessoa conhece o João 3,16 e acha que já sabe muito. A pessoa acha que assistiu a série Reis e já está se garantindo. Assistiu o Casa de Davi, né? E eu estou me garantindo, pastor, da Bíblia. A palavra que Pedro usa aqui é uma palavra que é traduzida por seduzir, né? Engoldar. Essa palavra dá a ideia exatamente de caçar com uma isca. Se você quer pegar ratos, você vai botar uma ratoeira lá. Você bota a ratoeira sem nada lá para pegar os ratos? Não, você bota um negocinho lá, né? Que o rato vai ficar tentado a ir lá beliscar. E como é que estes falsos mestres vão exatamente apanhar essas almas inconstantes? Com isca. O que é que eles gostam? O que é que eles comem? Vamos oferecer para eles. Exatamente o tipo de estratégia que é usado por esses falsos mestres. É tão ruim ter que falar isso, né, irmãos? Mas é necessário. Eu estava pensando, enquanto eu estava estudando, poxa vida, é muito ruim ter que pregar isso para a igreja. Eu queria pregar outra coisa, que a igreja se animasse, que a igreja desse glória a Deus, que a igreja... Mas a palavra de Deus nos adverte sobre isso, irmãos, eu preciso advertir a igreja sobre isso. Não é bom pregar sobre isso, não, acredite, não tenho muito prazer, não, mas eu tenho que falar. Veja o versículo 15 e 16. Quando Pedro diz, abandonando o reto caminho,
se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Quantos conhecem a história de Balaque e Balaão? A gente escuta essa historinha na escola dominical, quando é criança. Não sei se você conhece a história. Deixa eu ver se eu botei aqui, pelo menos está no livro de Números, capítulo 22 ao capítulo 26. Você vai encontrar a história de Balaque e Balaão. Vamos lá, resumidamente. Balaque, rei dos Moabitas. E ele está assustado com o avanço dos israelitas. Eles estão conquistando, né, sob o comando ainda de Moisés. Estão avançando, sendo vitoriosos, e Deus está abençoando eles lá. Balaque, assustado, contrata o Balaão, que então é um profeta, um vidente, que aquilo que ele fala acontece. Pasmem, esse profeta Balaão, ele fala com Deus. Daí você pensa, mas como assim, pastor? Ele não é um falso profeta? É porque, como alguém disse, o que Deus nos dá, Ele nos dá, não porque nós merecemos, mas pela graça. Esse dom é um dom gratuito, assim como a salvação. Fecha o parênteses. E lá estava o Balaão sendo contratado pelo Balaque, e o Balaque diz, olha, eu vou te dar um monte de dinheiro, muitas riquezas, se você amaldiçoar esse povo, porque se o Balaão amaldiçoasse o povo realmente ia cair em desgraça. Só que o Balaão, ele diz, olha, eu só vou poder proferir aquilo que Deus falar no meu coração, não posso ir além disso. Pelo menos nesse aspecto o Balaão foi honesto, né? Nesse aspecto, mas Balaão estava doido pelo dinheiro, estava doido pela recompensa, ele queria muito. Só que ele não podia profetizar além do que Deus falasse na boca dele. Então ele disse, olha, o que Deus colocar nos meus lábios, eu vou dizer. E aí foi a primeira vez, para amaldiçoar, ele não conseguiu, ele liberou uma palavra de bênção. Foi a segunda vez para amaldiçoar e não conseguiu, ele liberou uma palavra de bênção. Foi uma terceira vez para amaldiçoar e não conseguiu, e liberou mais uma vez uma palavra de bênção. Aí abençoou 3 vezes o povo de Deus. No livro de Números não diz isso, mas fica subentendido que o Balaão queria tanto a recompensa que ensinou a Balaque a corromper os filhos de Israel. Como? Mandou lá umas mulheres bonitas, né? As moabitas, para ir lá se apresentar entre os filhos de Israel, e aí ia fazê-los adorar o Baal. E aí, imaginou, né? Deus irou-se e a ira, o zelo de Deus caiu sobre Israel. Estou tentando resumir a história. E aí um dos filhos de Arão, não estou lembrando mais agora o nome dele, indignado com toda aquela situação, ele pega lá no ato um dos filhos de Israel com uma das filhas dos moabitas, e ele os atravessa com uma lança. E esse ato, Deus disse, pronto, já vou retirar a minha ira, porque alguém aí fez um juízo no meu lugar. Enfim, mas qual foi a participação do Balaão? Colocar as pessoas no caminho errado. Desviar as pessoas do caminho de Deus, desviar as pessoas do caminho santo do Senhor, desviar as pessoas da verdade, das veredas de justiça, da santidade, mostrando um caminho de permissividade, de libertinagem. Balaão era ambicioso, era uma das características de Balaão. Balaão estava doido por aquele dinheiro, e não tinha como ele conseguir aquele dinheiro
com a verdade. Então, ele tinha que desviar as pessoas. Para a gente entender um pouco aqui, por que Pedro usa o exemplo de Balaão, e o Balaão como uma pessoa ambiciosa, nos nossos dias, nos dias de Pedro, já poderia se ver esses falsos mestres, ambiciosos, doidos por dinheiro, estavam dispostos a fazer qualquer coisa que eles pudessem fazer, exatamente para explorar a igreja. Pedro, em outra ocasião, disse que eles fizeram comércio da igreja. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Pessoas, líderes religiosos, né? Riquíssimos, podres de rico, com o dinheiro da igreja. Ambiciosos. Balaão também ensinou Israel a pecar, tirou o povo do caminho reto e os pôs no caminho tortuoso. Os falsos mestres contemporâneos de Pedro, exemplo dos nossos também, estavam seduzindo os seus seguidores, ou melhor, os seguidores de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo. E aí eles têm o papo lá da religiosidade, tem a conversa lá da pessoa que está muito envolvida na igreja, que está sobrecarregado, e etc e tal. Estes falsos mestres dos dias do apóstolo Pedro estavam seduzindo os verdadeiros seguidores de Cristo, tirando-os do caminho e os levando a quebrar votos de lealdade ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso fazer isso para ser crente, não. E aí, em nome dessa liberdade, as pessoas não estavam honrando o seu compromisso com Deus, de verdadeiros servos de Deus, de servir a Deus, fazer a obra do Senhor, de pregar o Evangelho, de servir uns aos outros. Estavam dando lugar aos seus prazeres carnais, às suas inclinações, os seus anseios, os seus sonhos. Não importava mais o reino de Deus. Eu quero satisfazer a minha vontade, os meus desejos. A obra de Deus não interessa. Desde que uma hora ou outra eu levante minha mão e cante uns 3 hinos, tá bom. Uma vez por mês eu vou na igreja e tomo a Santa Ceia, e tá bom, tá valendo. Balaão ensinou a Israel a pecar. No versículo 17 até o 19, para a gente correr, diz assim: esses tais são como fonte sem água. Mas tu já pensou, você vai chegar num lugar para buscar água, chega lá, não tem água. Você vai no bebedouro aqui, tomando de sede, e chega lá, o garrafão está seco. Oh, coisa ruim, né, irmão? Olha, até as meninazinhas acharam ruim, né? Já aconteceu, né? Vieram para o ensaio da coreografia, deu a sede, e foi lá no bebedouro, estava seco. Que chato, que decepção. É disso que Pedro está falando, desses falsos mestres. Eles são fonte sem água. Vamos lá, verso 17. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que
estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Veja bem, e aqui eu não vou entrar na confusão de calvinismo e livre-arbítrio, arminianismo, mas fica claro que tinha aqui pessoas que estavam ali aprendendo o evangelho, pessoas que estavam prestes a fugir do erro, pessoas que estavam ali prestes a realmente serem consolidadas na verdade. E vêm estes falsos mestres, como diz o texto, engodam com paixões carnais, com as suas libertinagens, aqueles, e aqui, diferente da outra vez que eram pessoas inconstantes, aqui eram aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Alguém que estava se envolvendo com a verdade. E aí alguém chega e diz, deixa de tu ser besta, isso aí é religiosidade, isso aí é legalismo, eu vou te oferecer a verdadeira liberdade. Alguém que na verdade não é livre, oferecendo liberdade. Alguém, quando diz o versículo 14, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, gente que está escravo do próprio pecado, da própria cobiça. Alguém disse que a condenação básica da falsa doutrina é a sua completa esterilidade espiritual. Pode até ter um monte de gente, mas espiritualidade que é bom não tem, você percebe que é estéril, irmão. E espiritualmente falando, é estéril. Não tem presença de Deus, tem sensacionalismo. Não existe transformação. Não existe o poder da transformação do Evangelho. As vidas das pessoas continuam as mesmas. Versículo 20 a 22, ainda no mesmo raciocínio, para não ser muito redundante, né? Versículo 20, Pedro diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações, veja o que Pedro está falando aqui, gente que experimentou purificação, perdão. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, ou seja, voltaram às velhas práticas, aos velhos hábitos, dominados pelas paixões antigas, dominados pela concupiscência antiga, pela soberba antiga. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. O camarada se envolveu com a verdade. Eu estou tentando ser legal aqui, né? Na nossa linguagem, aceitou Jesus. Entrou para a igreja. Saiu da contaminação do mundo, conhecendo o Senhor e Salvador Jesus. E aí, do nada não, viu, irmãos? Porque as coisas não acontecem do nada. Enveredou novamente, ou seja, de novo, resolveu, ele tinha feito o processo de conversão, estava indo aqui para o inferno, ele converteu, estava indo para Jesus, e do nada não, viu? Fez novamente um retorno e voltou para o inferno. Começou a caminhar de novo para o inferno. Na visão de Pedro, é que o seu último estado é pior do que o primeiro.
verso 21, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás. Meia volta, volver, né? Soldado ali entendeu. Não foi, soldado? É o que Pedro está dizendo, estava caminhando no caminho da justiça e ouviu a voz de Satanás. Meia volta, vou ver. E ele deu a meia volta. Para trás. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, né? Como se fosse um ditado popular, provérbio popular. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro usa essas, não é à toa que Pedro usa esse ditado aqui para encerrar. O cão e a porca. São dois animais, na visão do judeu, são dois animais impuros. São dois animais que, se você for lá no Apocalipse, por exemplo, os cães não entrarão no reino dos céus. Para falar de impureza, são sinônimos de impureza. O cão e a porca lavada é o reflexo da palavra chamada apostasia. Apostasia. E a apostasia revela exatamente a verdadeira natureza do falso crente. A verdadeira natureza do falso crente. Assim como aqueles que amam a Cristo e vão revelar a sua verdadeira natureza regenerada pela sua obediência à palavra de Deus. A sua total obediência à palavra de Deus. É a diferença que Pedro está exatamente colocando para nós aqui, nos advertindo, ou ainda hoje, assim como advertiu a igreja, a jovem igreja do primeiro século, e assim continua a nos advertir acerca dos falsos mestres. Pedro nos instrui na palavra, ele usa o que ele podia usar naquela época, que é os exemplos de Balaão, os exemplos de Noé, exemplos dos anjos, exemplos de Sodoma e Gomorra, e ele foi dando exemplos de como os falsos profetas atuaram no passado, como estavam atuando naquele momento, e Pedro ia ali preocupado, desesperado, indignado com aqueles falsos mestres e preocupado com a jovem igreja. A mesma preocupação, a mesma exortação, ela é extremamente válida para nós hoje. Precisamos estar atentos, precisamos amar a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Precisamos experimentar aqueles que se dizem pregadores, e não apenas pela sua eloquência, pela sua habilidade de mexer as palavras bíblicas, mas especialmente, Jesus diz, pelo fruto conhecereis a árvore. É o contrário, né? Uma árvore se conhece pelo fruto, é verdade. Porque um pé de manga, uma mangueira, só pode dar mangas. Desafio nosso, irmãos, é que essa natureza regenerada de novos em Cristo Jesus, novas criaturas em Cristo Jesus, possa a cada dia ser fortalecida através da nossa
do nosso amor, da nossa devoção, da nossa paixão pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Porque os falsos querem cada vez mais fazer com que você despreze as coisas de Deus e viva o que está no seu coração. Escute a voz do seu coração, seja feliz. Leia a Bíblia com um certo critério, especialmente o Evangelho. Jesus está querendo que as pessoas sejam felizes? Sejam confortáveis? As raposas têm seus covis. As aves dos céus têm os seus ninhos. Eu não tenho onde botar a cabeça. Vai aceitar o desafio? No mundo tem aflição, mas não desanima não. Eu venci o mundo. Sejam felizes quando, por minha causa, vocês forem perseguidos. Olha onde é que a gente vai ficar feliz. Quando a gente for perseguido. Leia com certo critério o que é o Evangelho. Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Aí tem um evangelho hoje aí que é só oba-oba. Um evangelho hoje aí que é só realize os seus sonhos, né? Faça o desejo do seu coração, seja feliz. Amontue tesouro na terra, né? Fique rico. Corra atrás dos seus sonhos. O evangelho e o reino vem depois. Ganhe dinheiro primeiro para você ajudar o reino. Ainda tem essa desculpa, né? Fique rico para poder, aí você vai ter condição de ajudar o reino. Mas cadê as pessoas que vão largar tudo por causa do reino? Para evangelizar, dedicar suas vidas para discipular, pregar o evangelho, para ir para as ruas, para ir para outras cidades. Quando é que virão? Vai ser tudo online mesmo? Tudo virtual? A gente precisa rever, ressignificar algumas coisas, irmãos. Amém? Como eu disse, não é uma palavra muito legal de se pregar, mas é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não trouxeram nem água para mim. Os irmãos querem que o pastor fique com sede mesmo, né? Tem nada não, já vai acabar e eu vou beber água. Irmãos, vamos orar. Vamos orar pela situação lá no Rio de Janeiro, né, irmãos? Que situação. São muitas famílias enlutadas lá no Rio de Janeiro. Eu sei que as pessoas realmente buscaram caminhos de morte, né? E o salário do pecado é a morte. Mas o cristão não pode ser insensível. A gente não pode, diante de tanta violência neste mundo, né? Mundo onde a iniquidade está se multiplicando, a gente não pode deixar o amor esfriar a tal ponto de nós nos tornarmos pessoas insensíveis. Nós não podemos nos alegrar com esse tipo de coisa. A igreja precisa sim levantar um clamor a Deus diante dessa situação. E eu quero lembrar da situação na China e na Nigéria. A igreja sendo perseguida. Cristãos sendo mortos, assassinados. Oremos por isso, irmãos. Oremos por isso. Não nos tornemos tão insensíveis. Aliás, não nos tornemos insensíveis de jeito nenhum, irmãos. Vamos orar. Todos os dias, faça menção diante do Senhor dessas pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão enlutadas e os cristãos
para que possam receber, eu diria, porção dobrada do Espírito de Deus, espírito de ousadia e coragem, e não neguem a fé, né, diante da perseguição. E que nós demos graças a Deus, porque podemos glorificar e exaltar o Senhor com liberdade. Vamos aproveitar a liberdade e não dar ocasião à carne. Vamos aproveitar, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos. Então façamos. A gente pode ler a Bíblia. A gente pode orar. A gente pode evangelizar. A gente pode se reunir e ter comunhão. Então vamos fazer enquanto podemos. Enquanto podemos. E eu espero que a gente possa, por muito tempo. Eu não estou pedindo a Deus uma perseguição, não. Eu espero que nós tenhamos essa liberdade por muito tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, rendemos os nossos corações a Ti. E também, Senhor, nessa noite em que nós estamos aqui para Te adorar, em que nós estamos aqui para desfrutar a Tua palavra, aprendermos mais e mais do Senhor, ó Deus, igualmente queremos também interceder, especialmente nesta noite, intercedemos pelas famílias lá do Rio de Janeiro que estão em luto no dia de hoje, pela situação político, social, a crise espiritual que assola aquela cidade, aquele estado, e que também assola este país. Senhor, tem misericórdia, Senhor, meu Deus. Ó, Senhor, eu sei que é bem provável que muitos que estão de luto, mães que deviam estar, inclusive, orando pelos seus filhos, pedindo a libertação, pedindo a conversão. Tu és o Deus que sabe todas as coisas, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça e misericórdia. Leva o Teu consolo, Senhor, àquelas famílias, leva o amparo, ó Deus, àqueles que estão desamparados, leva refrigério àqueles que estão aflitos e afligidos por esta situação. E igualmente, Senhor, nós aqui levantamos o nosso clamor a Ti em favor da Tua igreja, do Teu povo espalhado pela face da terra, em especial na China e na Nigéria, que os Teus servos, Senhor, possam permanecer firmes na fé, que eles possam, ó Deus, permanecer fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, ó Deus, de alguma forma o Teu Espírito Santo esteja ali fortalecendo os Teus servos e servas, possa estar ali renovando as forças, consolando, enxugando as lágrimas dos Teus servos e servas. Ó Deus, que a alegria do Senhor possa fluir em meio a toda aquela situação. A paz que excede o entendimento humano possa abundantemente fluir em cada coração dos Teus servos e servas naqueles lugares. Sim, ó Deus, nós oramos, pedimos a manifestação do Teu poder sobre os Teus servos, o Teu povo, a Tua igreja, que eles continuem a anunciar a Tua palavra, anunciar o ano da graça do nosso Deus, anunciar, Senhor Deus, o ano aceitável do Senhor, anunciar a salvação em Cristo Jesus. E igualmente, ó Deus, te peço pela Tua igreja no Brasil, a Tua igreja aqui, local, que o Senhor nos desperte, nos tire da zona de conforto, do comodismo,
e nos use ousadamente para pregar a Tua palavra, que o Senhor nos desperte a sairmos da nossa zona de conforto, a sairmos do engano e Te servir com maior fervor e maior amor, com maior entrega e obediência, Senhor, com alegria, ó Senhor, que nós possamos Te servir dia após dia, com inteireza, com integridade de coração, que o nosso prazer esteja na Tua lei, e na Tua lei meditarmos dia e noite. Pai, em nome de Jesus, sou grato a Ti por todas as coisas que o Senhor tem suprido nas nossas vidas. Portanto, agora nos despede em paz, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o Pai, debaixo da comunhão e da consolação do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre cada um de nós aqui nesse lugar e sobre o Teu povo espalhado pela face da terra. Você que crê, diga amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos em paz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.